Olá, pessoal. Estamos aqui no Antiordem, de volta, depois de umas semaninhas. Acontece. Hoje nós vamos falar sobre a Maria da Conceição Tavares e o tema também vai envolver as limitações das ações dentro do Estado e do capitalismo. Eu sou a Flari e nuance, nuance, nuance. Eu só ouvi que quem não der like nesse vídeo é um tecnocrata. Eu sou Samu e ouça ver que não seja um tecnocrata alucinado. Bom, vamos começar, pessoal. Quem foi a Maria da Conceição Tavares, para quem não sabe? A história resumida é a mulher engraçada que faz naval na Unicamp e às vezes dá umas mentadas. Versão longa. São Tavares é uma mulher que nasceu em Linha Nádia, cidade de Portugal, na freguesia de São Lourenço do Bairro, e cresceu em Lisboa. Ela era filha de Fausto Rodrigues Tavares e de Maria Augusta de Almeida Calato. A mãe dela era católica, o pai era um anarquista que abrigou refugiado na Guerra Civil Espanhola. Sim, uma dinâmica de família interessante, pra dizer o mínimo. Ah, sim. Após ela iniciar o curso de engenharia na Universidade de Lisboa, transferiu para Ciências Matemáticas. Em 1953 ela já estava iniciando. Aí, para fugir na ditadura salazarista, transferiu para aqui para o Brasil em 54 e, e, e com o marido, né, o Pedro José Serra Soares, e ela se instalou no Rio de Janeiro. Ela começou a participar de alguns debates, algumas atividades na SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ela virou brasileira oficialmente, começou a dar aula na UFRJ como economista, no curso de economia. Ela já trabalhou como analista no BNDES. Na verdade, ela é incrível porque ela basicamente participou do governo do Juscelino Kubitschek, do JK. Também, mais pra frente, ela já chegou José Serra. Assim, essa mulher tava em tudo. É doideira. Mas pro que interessa pra gente conversar mais pra ela foi quando ela começou a dar aulas na Unicamp e começaram a gravar as aulas dela e é o que a gente tem hoje pelo próprio Unicamp e muita gente conhece ela por várias, vários dos pontos que ela coloca, ela tá dentro dessas aulas. Sim. Mas quais que são os pontos principais? Vamos pensar sobre as realidades principais que ela vai colocar dentro do que ela fala na Unicamp e tudo mais. O que que ela diz? Então, principalmente, uma das teses principais da Conceição Tavares era de que o desenvolvimento econômico no Brasil, dos países da América Latina, não eram os mesmos e os países que a gente conhece como países do centro do capital. Por exemplo, ela colocava, você não tem o mesmo desenvolvimento econômico no Brasil, você teria nos Estados Unidos. E colocando específico sobre um dos primeiros trabalhos importantes dela, mais influente, sim, seria na tradição cepalina, que explicava o que foi o processo de substituição de importações. A interpretação da CEPAL tinha vários componentes importantes, é, entre eles a ideia de eles lograram se industrializar, a dinâmica de poder no conjunto da economia mundial, que legava os demais a um papel dependente periférico. Basicamente o que ela está dizendo é, por exemplo, os Estados Unidos são de produto, sabe, aquela coisa soja, trigo, madeira, essas coisas, outros países vão ter que vender isso. Um desses países era o Brasil.
E ela colocava que os países latino-americanos tinham passado por uma fase primária exportadora, é, caracterizada pelo crescimento para fora, seguida por uma substituição de importação. Aí aquela primeira etapa, a dinâmica interna das economias teria estado subordinada ao desempenho das exportações de produtos primários e os óbices das exportações, é, de fato, como guerra, depressão, levavam esse país a buscar o mercado interno. E aí produzir domesticamente outros bens importados. Só que aí o que ela coloca? Esses bens importados, eles são escassos. Então vai ter uma minoria que tem acesso a eles, o resto meio que vai ser importado porque não tem como produzir. Basicamente, era o que pautava grande parte dos estudos da Conceição Tavares era nessa parte. Uma das coisas que a Conceição Tavares discutia bastante era sobre as particularidades do sistema financeiro no Brasil. O que ela colocava? Basicamente, como eu já tinha falado antes, o Brasil tentou se industrializar para cobrir algumas partes que não conseguia cobrir lá fora. O que aconteceu? Por causa que o Brasil tinha a especificidade de basicamente fazer o sistema financeiro dele para sustentar a indústria do café, ele tinha muita dificuldade para fazer isso. Ele não era adequado para, sabe, fazer essa tarefa. Uma das coisas que ela falava muito era sobre a questão dos Estados Unidos nos anos 80 passar de um país credor, um país que basicamente você devia para ele alguma coisa e ele te dava um dinheiro para você basicamente se pagar, para um país que basicamente devia muito para outros países, para outras potências mundiais, questão de pelo menos uns 120 milhões. Ela falou que ele basicamente usou isso para se colocar como hegemonia de novo. Porque querendo ou não, o que acontece? Por muito tempo, e ainda mais nos anos 80, os Estados Unidos basicamente detinham a moeda de troca que você tinha no mundo. Sim. Então, se ele era o país onde você usava a moeda dele para trocar internacionalmente, só ele dever coisa para você não fazer cair. E, e eu lembro das aulas, isso era um ponto muito forte que ela acabava chegando. E ela discutia muito sobre até a influência americana em que a gente chama de soft power. Essa questão de eles colocarem a influência deles bastante para a gente basicamente se adequar aos termos deles, assim dizer. Né? Bom, ela era uma das principais economistas de formação da economia brasileira. Ela teve várias influências, principalmente na formação econômica do Brasil, ah, e principalmente durante os governos da Dilma e do Lula. Ela ela morreu no dia 8/6 de 2024 aos 90 ela morreu no dia 6 do 8 aos 94 anos, se eu não me engano. 8/6 de 2024. Ela ela tinha vários prêmios, várias acomodações, várias questões acadêmicas. Ela foi contra a hiperfocalização do programa Bolsa Família e do programa Fome Zero. Ela falou assim que deveria ser mais abrangente. Ela era a favor da abrangência desses programas. É, E além dos posicionamentos e da contribuição intelectual, por assim dizer, dela, algo muito importante a gente comentar aqui é que ela teve várias outras funções interessantes, como, por exemplo, ela foi deputada pelo PT, ela Sim, trabalhou para o governo Allende sim, sim. e ela foi uma das vítimas da Não, ditadura ela, militar. Pode falar, desculpa.
Uhum. Não, com certeza. Na verdade, teve uma época que ela basicamente morou no Chile. Ela visitou o Chile antes, ela estava de visita antes. Mas basicamente, ela visitar o Chile fez ela escapar por muito pouco e ser capturada pela ditadura, basicamente. Se ela não tivesse ido pro Chile, ela teria sido. Sim. E aqui a gente tem que pensar no que acontece. Ela era contra as exigências do FMI, do Banco Mundial e de todas as instituições financeiras globais. Ela era uma ativista muito forte. Ela era uma ativista muito que falava com palavras fortes também. E depois de tudo isso, a gente vai ter que chegar à ideia de que quais são os limites do ativismo intraestatal e dentro do capitalismo? Até onde você pode chegar? Tipo, o que você pode fazer? Quais são os seus limites agindo de dentro do Estado para chegar a uma coisa? E acho que a gente tem que falar de duas coisas. Da ideia de que nada pode ser feito de dentro do Estado, então a gente tem que abandonar tudo e fazer tudo. Tipo, abandono completo de qualquer meio estatal, votação de tudo, para tentar ir imediatamente por meio de ação direta ou de governança secundária, ou de, como é que fala, ou de poder dual, ou o método que é tipo, não, a gente tem que fazer as coisas pelo método institucional. Então, que são os dois extremos que a gente vê desse Uhum. argumento. E os dois extremos, um deles tem mais validade que o outro, ao meu ver, pelo menos. A ideia de que agir de dentro do Estado não traz mudanças significativas. Ela traz mudanças, mas essas mudanças são sempre temperadas a partir da visão neoliberal, principalmente em um Estado neoliberal como o Brasil. Então, por exemplo, você vai fazer o Bolsa Família, mas é o Bolsa Família cortado e hiperfocado apenas para um grupo específico de pessoas, o que diminui a abrangência do programa, o que diminui sua eficácia. Mesma coisa, Fome Zero. Mesma coisa qualquer programa social que você for fazer. Ele, mesmo que você consiga fazer um programa social, ele é cortado. Ele nunca vai ser 100% do que ele é. Nas primeiras bases do Bolsa Família, ele ia ser tipo uma ia ser muito mais abrangente para muito mais famílias e para muito mais lugares. Então a gente tem que pensar quais que são os limites de uma ação dentro do Estado, gente. Ela mesma não viu uma saída dentro Ex- do legislativo, Sim. dentro do executivo, aliás. E depois de décadas de ativismo trabalhando para a galera, quais que são as limitações que nós devemos pensar? Então, Samu. Eu gostaria de, para fazer essa questão, fazer um paralelo até com um processo que ela se envolveu, que foi o governo Allende. Eu gostaria de generalizar e meio que fazer um processo, e fazer um paralelo de tipo, o que foi esse governo com os limites desse tipo de ação institucional em geral e dos limites um pouco da visão dela, que é inegável dizer que o governo Allende não foi uma melhoria para o povo. Não tem como você falar que tipo estaria melhor sem do que com. Foi uma melhoria, sabe? O Allende fez muita coisa boa, muita coisa de verdade que ajudou, sabe, o povo de verdade. Mas todo mundo sabe como a Allende acabou. Ele confiou tanto nas instituições, confiou até a hora H e na hora H as instituições traíram ele. Exatamente. Assim, Exato. o agora, se você me permitem puxar rapidinho um paralelo com a literatura do anarquismo, o Bakunin, ele faz uma crítica que eu acho muito interessante aos jacobinos, que é quando você faz quando você tem intenção de mudar a sociedade, quando você tem intenção de fazer uma revolução, chega algum momento em que você vai ter que romper com a classe dominante. Onde, se você quer realmente ajudar as pessoas, a maioria das pessoas, não tem jeito. Você não vai poder ser amigo da classe dominante para sempre. Você não vai poder negociar. Talvez você não se enxergue, você que talvez tenha uma mentalidade reformista, institucionalista que está ouvindo isso, talvez você não se enxergue como amigo. Talvez você se enxergue que, não, eu estou fazendo um xadrez 4D, você não está me entendendo. Não, é porque eu estou esperando a hora certa. Não, é porque eu estou comendo pelas beiradas, não é porque eu estou sendo esperto, não sei o que. Você não vai poder ser isso para sempre. Uma hora você vai ter que romper. Esse é o limite, sabe? Basicamente, o que acontece é uma hora a galera coloca as cartas na mesa. E aí, ou você coloca as cartas na mesa ou você sai. Tipo, não chega
chega no Podpah, tá na hora de colocar as fichas na mesa, as cartas na mesa, e ver o que vai lá. E quando chegar esse momento, que esse momento vai chegar, não, não é uma, não e Não, sim. esse momento chegou várias vezes, É. em vários pontos. Aí o que vai acontecer? Quando esse momento chegar, e ele vai chegar, vai ser, e agora? O que a gente vai fazer? Enfim, quer dizer que a gente tem que abandonar tudo? Eu não acho que seja possível abandonar uma questão institucional por enquanto. A esquerda não institucional não tem capilaridade. O que é capilaridade, gente? Sim. Eu falo bastante de capilaridade, mas capilaridade é a capacidade de organização geral. Gente, o que acontece se a UP chamar uma greve geral hoje? Sei lá. Eu tô dando um lugar grande aqui. Um lugar maior. Alguém vai perguntar o que é o P. Eu sei porque da onde eu venho vai ter gente que vai perguntar. Assim, dando um exemplo da minha realidade, eu moro numa cidade muito pequena no interior, assim, no interior mesmo, e tipo, se o P chama uma greve geral, meio que não tem nada do OP aqui, então a gente vai ficar com os braços cruzados. E é isso que é capilaridade. É a tua Em lugares, é a eu capacidade vou de. estar em lugares que não exatamente estão no centro de alguma coisa. É. Nós temos que admitir uma realidade aqui. A esquerda, marxista, anarquista, o que você for, esquerda não institucional, não importa se você é marxista ou anarquista, não tem capilaridade. Não, mas eles têm. Não tem. Não, mas tem aquele Tem? movimento lá. Tá. O movimento lá do Paraná tá no Paraná. E o resto? Mas tem que estar um movimento que é grande, tá? Quantas, aí fala, é grande, aí vai ver que tem 5 mil pessoas. 5 mil pessoas não é grande. O pessoal tem, tipo. Quantos militantes tem o pessoal? Enquanto a gente não tiver capilaridade social, não vai ter grandes movimentações. E capilaridade não surge do nada. Não, capilaridade não magicamente é lhe dado num prato. Certo? Ele não vai. Você não vai ganhar capilaridade igual você ganha num joguinho. Tipo, você não vai fazer uma escolha e de repente a galera vai. Você demora a construir. E é por isso que nós não podemos simplesmente fingir que o Estado não existe mais. Porque ele existe. E ele vai agir. E como é que você atrasa o Estado de agir? Tendo gente que vai atrapalhar o Estado de te fuder. Ou que vai passar leis e coisas. Vai tentar passar leis e coisas que vão tentar te ajudar no seu movimento. É simples. Vai. Você pode conseguir algo com o Estado? Não, você não vai. A revolução não vai acontecer assim. Eu quero deixar isso bem claro. Isso não é que a revolução vai acontecer só se você utilizar os. Não. Não vai. Não. Só que chega um Até momento que. porque o que a gente tá colocando aqui, eu acho importante, cara, não é exatamente um. Ah, o que que a gente vai tentar? Basicamente colocar o que a gente tem como articulação agora. Simplesmente o que a gente tem como articulação agora as pessoas que estão dentro da instituição. E é isso que eu digo. A gente não vai conseguir fazer revolução através do Estado, nem nada disso, nem nada. O que eu falo é simplesmente atrasar a movimentação do Estado para a direita. Gente, todos os partidos políticos moveram para a direita. Todos. O PT é o PSDB de 20 anos atrás. O PSDB é o PL. Hoje em dia. O, o PSOL é o PT. Todos os partidos políticos moveram para a direita. Todos. Mas é. E sobre essa questão de agir, além da gente ter esse tipo de ação de atrasar, mais uma vez, o conjunto sabe, da política institucional de ir para a direita, outra coisa que o pessoal esquece, que até uma síntese importante que é boa a gente lembrar, que você não precisa ter um compromisso 100% com um tipo de ação. Você pode, por exemplo, ser uma figura pública com um discurso um pouco mais ameno, que dá para aparecer na TV, mas, do outro lado, você, com a influência que você ganha, tipo, incentivar um pouco de um sindicalismo combativo. Esse é um exemplo. Por exemplo, você pode, por exemplo, ser um acadêmico e publicar artigo, tudo mais, ocupar aquele espaço e
praticar um pouquinho de ação direta. Exatamente. Você pode fazer as Mas coisas. é isso, e eu acho que, querendo ou não, Conceição foi um pouco essa figura. A gente teve outras figuras, por exemplo, pessoas como ela, pessoas como Valente. E eu acho que a Maria Tavares da Conceição é um ótimo exemplo do que você pode fazer de dentro de uma instituição. E quais são os seus limites. Mas principalmente o que você pode fazer lá de dentro. E você não vai transformar aquela instituição em comunista, não, você não vai. Mas você pode, Não é. mas você pode transformar aquela instituição em uma instituição que não vai ser tão cruel com as pessoas. Ela foi uma grande. Ela foi uma grande acadêmica, teórica. Ela literalmente mudou a economia do Brasil. Ela fez muita coisa. E ao morrer aos 94 anos de idade, mais uma. Eu diria que é uma parte assim. Que a esquerda institucional não. É a falha cada vez maior da esquerda institucional. Que eu vejo. É. E. A falha da esquerda institucional é. A geração antiga tá morrendo. Tá, a galera tá morrendo, tá Não aposentando. é. Essa geração que lutou na E ditadura não militar, tem. Dilma, a Ah, Maria Tavares, a Dilma, essa galera tá velha. Essa galera tá velha. E a nova geração da esquerda institucional não. Eu nem chamaria de esquerda. A nova geração tá, tipo, liberal pra caramba. não, porque o problema é que, tipo, vamos ser justos também, tava realmente, quem tá fazendo um esforço, ou, ou tá sendo rechaçado com força, ou já foi. E é claro que você vai ter gente como a Erika Hilton. Pessoas como a Erika Hilton são pessoas, tipo, que estão fazendo muita coisa, muita coisa. A Erika Hilton tá fazendo mais que muita gente, ó. E, tipo, só que ao mesmo tempo você vê essa galera do PT, eu não sei, eu tenho sensações mistas, porque a Erika, enquanto você tem uma. Ao mesmo tempo que você tem a Erika Hilton, ali dessa nova geração da política, você também tem, sabe, Haddad. E sim, a Erika Hilton é outro exemplo do que você pode fazer lá. Você pode ir lá brigar pelas pessoas, pelos direitos, para evitar que as pessoas morram, gente, porque na prática, a gente tem que parar de tratar essas coisas como coisa messiânica. A revolução não é um processo messiânico que vai chegar a melhorar tudo, não. A galera tá morrendo agora. A galera tem problema agora. Se você chega e fala, não, eu tenho a solução pros seus problemas, você espera 25 anos, e, tipo, a pessoa vai te mandar se fuder. Exato. E ninguém quer o problema pra amanhã, gente. É. Gente, é importante lembrar que, mais uma vez, que as duas que assim nós temos duas opções que precisam ter algum nível de harmonia. A gente precisa saber para onde a gente quer ir, só que a gente precisa seguir o caminho e a gente precisa começar a andar. É aquilo, como eu falei disso mais cedo, a burguesia inevitavelmente em algum momento ela vai tentar dar uma cartada em você, mas se você não tiver nada na manga, você vai se ferrar até lá. Então, é uma construção, mais uma vez, que nós temos que preocupar em fazer dos dois lados. Nós precisamos fazer um pouco do imediato, a gente precisa construir o nosso paralelo, a gente precisa construir a nova sociedade, mas nós precisamos ter um horizonte revolucionário, mas nós precisamos também nos ocupar do que está acontecendo agora. Exato. E se você for ultra que está enfornado no seu quarto, que não aceita nada, que não sei o que lá, tudo é alguma coisaísmo, tudo é identitarismo, tudo é, como é que eu tudo é reformismo, tudo é não sei o que lá, desculpa, você vai ficar sozinho aí. Essa é a grande realidade, entendeu? E desculpa, mas todo mundo sério tava fazendo um pouquinho dos dois. Vamos voltar de novo pra história. Ah, porque Pantera Negra. Pantera Negra sabe onde que ela tava nos anos 70? Dando comida pra gente, é, falando com o traficante e tentando fazer a cartela da senhorinha ficar cheia. Porque ela provavelmente não tinha vacina por muito tempo. É Exatamente. isso. Estavam no mundo real. Você no mundo real, parça. Uhum. Lembrando aqui também do contraponto, estavam fazendo tudo isso, mas ao mesmo tempo estavam pregando a revolução e estavam praticando defesa comunitária, que inclusive desafiava a polícia da época. Então, mais uma vez, Exato. gente, as duas coisas ao mesmo tempo, gente. Ao mesmo tempo.
ao mesmo tempo em negrito. É o que a gente precisa lembrar Ao aqui. mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não adianta você fazer Ao um esperando mesmo que vai tempo. ser mágica não adianta você fazer institucional esperando que ele vai magicamente resolver os problemas ou você ou você só fazer ação direta e esperando que a polícia não vai te fuder, que a polícia vai. Tipo, a única motivo da polícia, você precisa de ter gente que consiga parar ou consiga atrasar o movimento do Estado, você precisa de ter gente pra te, tipo, ajudar. No fim do dia, pelo que eu vejo, a lógica estatal se reproduz em níveis da sociedade, mas para você parar essa lógica estatal, você precisa quebrar a lógica em todos os níveis ao mesmo tempo. Enfim. Eu acho que geralmente a gente deixa com uma saída nossa, mas pro final desse vídeo, a gente vai deixar com um vídeo da Maria. Até mais, pessoal. Até. Até. Eu até comecei na matemática e na filosofia, nos meus bons tempos. Fui prêmio Descartes aos 16 anos, estudei meu Kant aos 16, 17, e aí aos 18 quase fui em cana porque estava fazendo seminário de Platão em Portugal, que é uma coisa absolutamente maluca, mas posso garantir que não era bem visto. Discutir a República não era bem visto. Na ditadura de Santa Cruz, esse negócio de discutir a República não era bem visto. Se nem o Platão era bem visto, vocês podem imaginar onde é que a gente lia o Hegel e o Marx, nas bibliotecas da Sá da Costa, que por sinal ainda lá está hoje viva, não ardeu no incêndio, e era lá no fim, a gente andava ali atravessando, porque ao contrário do que se imagina, livre pensar não era propriamente muito bem aceito na República Portuguesa, não era muito bem aceito. Parece que continua a ideia que pensar é altamente subversível, isso eu tenho certeza, porque já fui em cana por causa disso, quer dizer, aqui também, quer dizer, é um horror. Esse direito que qualquer um achava um direito menor. Eu quando ouço o canto, isso é um direito menor a avó dele, porque não aconteceu nada com ele.